Cuidado humano é algo fundamental e considerado como ética mínima e universal. A infecção por AIDS e HIV, ainda hoje, desencadeia na sociedade o medo, o preconceito, a discriminação, de modo a abalar a moral do paciente, de seus familiares e amigos. No entanto, algumas pessoas não conseguem assimilar o resultado positivo para a doença, negando-o de primeira. Quanto à redução do impacto do diagnóstico pelo HIV e pela AIDS, é fundamental considerar a postura do profissional de saúde, sua atitude de receber, escutar e tratar os pacientes e suas demandas, a qualidade do apoio, tanto informativo quanto emocional, e a valorização da perspectiva do atendimento. Deve haver maior empatia entre os seres humanos, junto da solidariedade e qualidade essencial para enxergar as necessidades do outro, principalmente se esse é portador de uma doença estigmatizada. O primeiro caso de HIV e AIDS registrado no Brasil foi em julho de 1980, no estado de São Paulo, e logo após no Rio de Janeiro. Foi na cidade de São Paulo que aconteceram as primeiras mobilizações de grupos sociais, assim como as primeiras iniciativas e articulações oficiais para enfrentar a doença. Em pesquisas realizadas, a maioria das pessoas infectadas encontram-se na faixa etária de 15 a 39 anos. Na filosofia, a formação de consciência acontece através da vivência e da interpretação que cada indivíduo tem dela. E a consciência se forma a partir de informação e orientação de toda a população, independente de classe social ou idade, mas principalmente de crianças e adolescentes. E nesse contexto, a educação sexual é indispensável, porque ela aborda muitos temas importantes, inclusive o das DSTs e de como preveni-las. E vale lembrar também que em situações em que o portador age com imoralidade e transmite a doença para outras pessoas, isso faz parte da ética dele e da consciência dele. Por outro lado, os primeiros problemas que a gente teve da ética em relação ao HIV foram dos profissionais da saúde que eles se recusavam a atender e a fazer exames dos portadores dessas doenças. Isso está relacionado com a liberdade dos portadores e a gente pode ver isso no conceito da bioética e dos direitos dos portadores. Na bioética, a gente tem o conceito de autonomia, que é o consentimento e autorização do portador em relação a tudo que diz respeito a ele, tipo corpo, saúde e decisões. E também tem o conceito da beneficência, que é que o médico deve agir a favor do paciente. Em relação aos direitos, a gente tem as leis, como a lei da antidiscriminação, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada. Em 1984, no Brasil, foi criada a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de HIV. Essa declaração ela foi criada por pessoas da área da saúde, juntamente com as pessoas da comunidade, com o apoio total do Departamento de ISTs, hepatites virais e HIV. Essa declaração diz que qualquer pessoa que tentar restringir ou diminuir a liberdade dos portadores de HIV e também discriminá-los poderá ser presa e também levará uma multa. Por isso, o médico Drauzio Varella disse que no Brasil tem um dos melhores e maiores programas de apoio às pessoas portadoras de HIV. Porque no mundo, por exemplo, na Escócia, um portador de HIV que acabar contaminando outra pessoa poderá receber uma pena de prisão de 5 a 10 anos. Enquanto isso, também na Inglaterra e no país de Gales, tem uma pena máxima de 5 anos. Já no Texas, quando a pessoa recebe o diagnóstico de que ela é portadora do vírus, o médico aconselha e fala para a pessoa todos os riscos que ela tem, até porque é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Logo em seguida, o médico aciona as pessoas da área da saúde que tentam localizar os possíveis parceiros para alertá-los da possível contaminação do vírus, para tentar diminuir a disseminação.
A ética preocupa-se com a justificativa das ações humanas, enquanto a moral e o direito estabelecem regras para a ação, visando tornar o comportamento humano previsível. Dentro disso, a discussão da AIDS teve igualmente um grande impacto. Várias questões ampliaram este espaço e trouxeram grandes contribuições para a sociedade. A principal delas, talvez, tenha sido a de colocar a questão da saúde pública como uma questão de cidadania. Várias propostas, como Saúde para Todos no ano 2000, ações integradas de saúde, já haviam sido propostas antes do advento da AIDS. Porém, com o temor e a comoção social que essa doença trouxe, a defesa da vida passou a ter. A ética preocupa-se com a justificativa das ações humanas, enquanto a moral e o direito estabelecem regras para a ação, visando tornar o comportamento humano previsível. Dentro disso, a discussão da AIDS teve, igualmente, um grande impacto. Várias questões ampliaram este espaço e trouxeram grandes contribuições para a sociedade. A principal delas, talvez tenha sido a de colocar a questão da saúde como uma questão de cidadania. Várias propostas, como Saúde para Todos no ano 2000, ações integradas de saúde, já haviam sido propostas antes do advento da AIDS. Porém, com o temor e a comoção social que essa doença trouxe, a defesa da vida passou a ser o principal foco. De um serviço público passou a ser uma exigência da cidadania, e isso pôde, pelo menos em partes, ser creditado à mobilização social dos grupos vinculados aos pacientes aidéticos. Bom, agora eu vou falar os argumentos contra e a favor sobre HIV. Em relação aos argumentos a favor, podemos considerar que atualmente há tratamentos retrovirais capazes de aumentar a expectativa de vida do soro positivo, já que é uma doença que não tem cura. Outro ponto também é sobre a legislação, principalmente brasileira, que ajuda esses portadores dando a eles vários benefícios, com leis e campanhas a favor da vida e contra o preconceito, que segundo a UNAIDS, 64,1% das pessoas que têm HIV já sofreram algum tipo de discriminação. Eu vou deixar uma imagem que mostra essa proporção em 2019. E o vírus também, ele não impede a pessoa de praticar uma atividade física, de constituir uma família, de estudar, trabalhar, enfim. Agora eu vou falar os argumentos contra. O primeiro ponto é que não tem uma cura efetiva para o HIV e todas as pessoas estão sujeitas à infecção, independentemente do gênero, idade e comportamento sexual. Outro ponto também é que a pessoa com HIV, ela transmite para outra pessoa, principalmente por relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem o uso de preservativo, por agulhas ou seringas contaminadas com sangue, por transfusão de sangue, que é raro, mas acontece, e também o vírus da mãe para o filho na gestação, na amamentação e principalmente no momento do parto. E por fim, o HIV, ele evolui para AIDS quando não há tratamento, e mesmo sem sintomas, o HIV ele se multiplica e ataca as células de defesa.